O próprio Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, a partir do versículo 9, ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os curo. Dentro desse tema que eu tenho tratado, direto ao ponto, focando aí no aspecto do crescimento espiritual, eu falei, se não me engano, na última oportunidade, que um dos principais fatores que pode prejudicar o crescimento do cristão é ele mesmo, ele não querer. É interessante que aqui ele diz que eles ouvem de mau grado e por isso fecham os seus olhos. Não têm interesse de ouvir, muito menos de ver. Porque são os meios sensitivos mais importantes, né? São os sentidos mais importantes que nos levam à compreensão das coisas, audição e visão, e desta forma não chegam à compreensão. E aqui fala de chegar à compreensão no coração, porque o coração não é simplesmente como nós compreendemos uma bomba no qual o sangue é bombeado para o corpo humano. Aqui coração fala no sentido íntimo do ser humano. Então não vai haver transformação se não deixarmos com que os ensinamentos do Senhor penetre, como a Bíblia fala, que a palavra de Deus ela é apta para discernir pensamento e intenção do coração do homem. Ela penetra alma e espírito. Se não houver essa profundidade do encontro naquilo que é concernente a Deus, não vai haver um crescimento adequado. Observe que na palavra do Senhor ele diz que porque aquele que tem se dará e terá abundância. Tem por quê? Porque ouviu de bom grado, abriu os olhos e deixou com que a compreensão penetrasse no seu coração. E quem não tem, até aquilo que lhe parece ter, lhe será tirado. É interessante que eu já ouvi pessoas dizer que preferem não chegar a determinado conhecimento com base em uma referência bíblica que diz que quanto mais lhe for dado, mais se lhe pedirá. E aí existe o aspecto da negligência. Exatamente o que eu tenho falado em outras oportunidades também sobre Esaú, que negligenciou a sua primogenitura e desfez, vendeu facilmente para o seu irmão Jacó. E infelizmente, há muitas das vezes um descaso do próprio cristão em não mergulhar, não ter um interesse de fato de crescer na graça, no conhecimento daquilo que Deus preparou para nos ensinar, para levar os cristãos à estatura de varão perfeito. E isso não é forçado, isso não parte de quem ensina poder gerar isso nas pessoas. Não há um aprendizado se o próprio instruendo, aquele que está sendo ensinado, não tiver interesse de aprender. Então, depende sim da capacidade didática daquele que instrui, tem uma boa parcela significativa, porém, por mais que ele tenha uma capacidade didática de ensino boa, que esteja discipulando com qualidade, com conhecimentos profundos, aquele que está na condição de aprendiz, se ele não se interessar em, de fato, ficar atento àquilo que está se falando, com seus olhos abertos, com seu coração sujeito a receber aquela palavra e realmente deixar com que aquilo penetre no seu ser para que gere mudança, transformações e venha a alcançar a varonilidade perfeita, vai ser inócuo, vai ser sem efeito.
Ainda que, às vezes, eu falei em outra oportunidade, que também a ausência de um lugar, de uma comunidade, a ausência de uma liderança, a ausência de um ensino sadio, também isso prejudica. Mas quando você até tem falta desse ensino, mas a pessoa quer, ela vai buscar os meios para aprender. Porque, sobretudo, nos dias que nós temos vivido, o que não faltam são meios para aprender a palavra de Deus. E a gente vê como temos tantos meios, tanta evolução tecnológica, tanta rede social, tantas coisas, mas nunca se viu um tempo na igreja, na comunidade dos santos, em que se dá muito mais ênfase à música, ao entretenimento, do que a palavra, do que uma vida de buscar de fato a compreensão dos ensinamentos de Deus para que haja em nós uma transformação. Então aqui fica essa breve reflexão para que a gente possa analisar. Cabe a cada um, ninguém força ninguém, cabe a cada um tomar a sua decisão, acertada ou não, mas a colheita um dia nós iremos colher e isso não tem como fugir. Que Deus vos abençoe em Cristo.